Canoinhas nasceu Santa Cruz. O povoado existia desde o século XIX, mas foi somente no início do século XX que a chegada dos primeiros imigrantes europeus deu impulso à criação da cidade. A partir da chegada, ou a partir de 1820 em diante, quando começa o grande interesse pela erva mate, nós passamos também a ser um território muito difundido, no sentido de que as pessoas vinham para cá exatamente para fazer a extração da erva mate, que foi o princípio da nossa efetiva economia. E durante um bom tempo desse processo, foram as grandes riquezas de Canoinhas. A erva mate, hoje, ela ainda produz bastante, é uma atividade bem rentável. O grande problema é que só ficou algumas atividades a nível industrial e comercial. Houve um tempo em que deceparam também a erva mate e não cuidaram para que tivesse mais, e também foi outra fase em que afundou. Além dos diversos movimentos que ajudaram na formação étnica da região, o ciclo tropeiro teve grande influência para a formação da população e da região canoinhense. À medida que esse processo foi acontecendo, foram se formando comunidades, as pessoas nelas se instalavam, né? E tudo isso também contribuiu até para a formação gastronômica, cultural, né? da fala principalmente, e claro, trouxe evidentemente riquezas. Além disso, os primeiros caminhos da nossa região são decorrentes desse ciclo tropeiro, que o principal caminho era o que, podemos dizer assim, é o que hoje nós também conhecemos pela BR-116, né? Que era o caminho das tropas. Mas, por várias questões, foram sendo criados caminhos alternativos. E um dos caminhos alternativos foi um que iniciava mais ou menos em Papanduva, né, ou Monte Castelo, vinha até a cidade hoje de Major Vieira, e de Major Vieira vinha até Canoinhas, de Canoinhas ia para São Mateus do Sul, né? E foi aí num desses pousos e desse val, que é passar pelo rio dentro da água, que Paula Pereira se instalou. E aí criou, né, foi então fundada a cidade de Canoinhas. A formação de Canoinhas como cidade foi terminantemente afetada por um dos maiores conflitos da história do Brasil: a Guerra do Contestado. Esse movimento causou um impacto muito forte na nossa população, na nossa economia, na perda de vidas. E até por outro lado, até trouxe algumas coisas que nós não tínhamos. E que se não fosse, de repente, a guerra ter acontecido, essas coisas não teriam chegado tão cedo, vamos dizer assim, à nossa região, né? Vou me antecipar a esse raciocínio dizendo que, por exemplo, o futebol foi trazido para cá pelos soldados, né, que instalaram, é o único que eu sei, um campo de futebol onde hoje é a Praça Lauro Miller, porque ali era um grande acampamento dos soldados. E nas horas vagas eles ficavam jogando bola. Depois teve aquele período de 1923 a 1930 que a cidade passou a ser chamada de Ouro Verde, mas depois, quando ela volta a ser Canoinhas, aí até oficialmente era só Canoinhas, né? E é importante frisar que a partir já do final do século XIX, há uma grande incidência de imigrantes para essa região, né? Mas ainda até antes disso, nós devemos compreender que a colonização regional também se deve muito ao que nós, historiadores, chamamos da expansão colonial paranaense para essa região. E assim foi se formando a nossa população, né? Então, por isso essa mescla tão grande de germânicos, de eslavos, sem contar também a presença de sírios e de libaneses, né? Que foi muito forte, é muito forte aqui em Canoinhas e nos municípios próximos. E os italianos também, claro, né, que não podemos deixar esquecidos, porque também fazem parte dessa colonização.
O nome da cidade tem origem no rio que a circunda. Os tropeiros usavam o rio Canoas para explorar a região. Identificando como um afluente do Canoas, o rio que abastece a cidade foi batizado convenientemente de Canoinhas. Desde o início, a abundância de florestas embasou a economia de Canoinhas. O extrativismo, porém, tem seu limite. Nós, então, sempre fomos de uma economia extrativista, né? Começamos com a erva mate e logo em seguida veio o processo de derrubada das nossas florestas, sobretudo do pinheiro, da embuia, né? E do cedro e outras madeiras menos nobres. E as madeireiras, infelizmente, o grande problema, também foi uma riqueza muito grande da nossa região, é que não houve agregação de valor. Como outras regiões próximas daqui, houve a extração de madeira, mas além de extrair em natura bruta, houve a transformação. Transformar em móveis, em portas, em pisos, e com isso gera muito mais riqueza para o município. Vamos pegar o exemplo mais recente, que foi o de Marcílio Dias, né? Que tinha uma grande madeireira, né, com um potencial enorme, empregando centenas de operários, e que começou nesse declínio, e hoje, né, praticamente há uma pequena empresa no local apenas, né, e certamente muitos daqueles operários tiveram que procurar outros empregos, mudaram de cidade, né? E a economia ali também sofreu esse processo de estagnação. Era o dia inteiro aqueles operários empilhando madeira, tirando dos caminhões, empilhando ali ao lado da linha ou tirando do lado da linha para empilhar nos vagões. Era uma vila próspera, tinha açougueiro, tinha alfaiate, tinha sapateiro que fazia sapatos, não só de consertava, tinha artesãos de todas as espécies, sabe? Então, Marcílio Dias tinha aquele movimento de trens intenso, não só dos passageiros, os trens de carga que passavam. Eram verdadeiras serpentes. Quando a gente olhava do alto do cemitério, que se via um trem passando, era uma serpente. Além do interesse extrativista, principalmente da estadunidense Lambert, havia uma disputa territorial com o Paraná, disputa que deu nome à Guerra do Contestado. Depois, quando é definido que nós, né, o nosso território era catarinense, nós continuamos sendo esquecidos, menosprezados, abandonados pelo governo catarinense. Eu cito como um exemplo, só 13 anos depois que nós passamos a ser catarinenses, de fato, é que um governador apareceu para cá para conhecer o território. Os políticos não gostam que a gente fale isso, mas nós continuamos sendo o patinho feio de Santa Catarina. O IDH nosso, ele não é ruim. Por exemplo, o IDH de Canoinhas aqui, região, ele é melhor que a média do Brasil. É que o nosso estado, na região litorânea principalmente, Joinville, Florianópolis, tem um IDH muito, muito bom realmente. Então, o problema não é esse. Por exemplo, Timbó Grande tem um IDH baixo, mas a nossa região aqui é um IDH bom. A escolaridade, ela é boa. Nós temos universidades, escolas, cursos técnicos como o ISC, por exemplo. Então, o que faltou, na minha opinião, isso é uma opinião pessoal minha, claro, foram os empresários e as pessoas, os produtores, não se organizar para produzir em conjunto. Eu vejo que o agronegócio é, de fato, a saída, né? Nós temos um potencial, estou usando bastante essa palavra, temos um grande potencial para o agronegócio, né? Para você ter uma ideia de quão complexo e tão importante é o agronegócio, até 2040, estamos perto disso, a população vai dobrar a necessidade de alimento no mundo. Então, o que o Brasil produz hoje, a tendência é ter que dobrar a produção. Então, toda a riqueza da parte de alimento, ela é essencial. Nossa região, ela é muito próspera para isso. E você vê essa crise toda hídrica que está acontecendo no Brasil e no mundo, nossa região não sofreu tanto. Se você olhar, São Paulo está sofrendo muito com isso. O Paraná, o norte do Brasil, o Nordeste especialmente. E aqui nós temos uma continuidade. Há muito tempo nós estamos falando em agregação de valores, mas nós não praticamos isso. Não sei explicar por quê, né? Os empresários é que têm que dizer isso. Exatamente, empreendedorismo e coisas mais. Mas é uma realidade nossa. Então, claro, produzir é bom, mas agregar valor melhor ainda.
O desinteresse em entender seu passado para compreender seu presente é um dos pontos negativos de Canoinhas que começa a mudar. Como ato comemorativo pelos 110 anos do município, será inaugurada a restauração do Complexo Ferroviário de Marcílio Dias, símbolo de uma das épocas mais prósperas de Canoinhas. Um dos pontos marcantes para mim foi quando a madeira começou a desaparecer e os trens começaram a passar com passageiros quase vazios, construíram rodovias, né? O povo preferia andar nos ônibus, os trens começaram a desaparecer. Então, um dos dias tristes para mim, marcantes, foi o último vagão, o último trem que foi embora. Me lembro que foi de tarde, no sentido de Porto União. Aquilo, a minha mãe chorou. E eu até hoje me emociono quando lembro. A exploração dele, da estação, de todo o complexo ali ferroviário, é muito importante. Eu acredito que vai valorizar muito a situação econômica e turística de Marcílio Dias. Ao longo de mais de um século, a sociedade canoinhense se movimentou em torno de instituições lendárias. O Clube Canoinhense tinha muitas atividades, porque algum tempo desses anos todos nós moramos ali na Casa Barateira, que a minha mãe gostava muito também de costurar, né? Então ela comprou a Casa Barateira, ela queria fazer o ateliê dela também de costura. Então de noite minhas irmãs iam no clube para ensaiar teatro. E a gente era criança, era pequena e acompanhava, ia junto. Todo domingo tinha a tal da domingueira, que o pessoal ia dançar de tarde no clube com um conjunto, tinha os conjuntos que tocavam. Tinha vários bailes que chamavam os de soirée. 7 de setembro era o tradicional baile do Clube Canoinhense, com vestidos longos, com smoking ou summer, e era o baile de debutantes, era feito nesse dia. O Operário era cine-teatro também. Tinha cinema, e também apresentavam, o palco era de frente, você entrava, tinha logo ali a bilheteria, aquele negócio, aquela parte de hall de entrada, abria a porta, já estava lá dentro, e o palco lá na frente. Quando faziam assim, essas solenidades de 7 de setembro, era lá no Operário, no palco do Operário, e a plateia ali assistindo. Eu me lembro que foi uma das noites sagradas nossas do internato, que a gente pôde sair de noite, porque nós tínhamos que apresentar alguma coisa do colégio lá na Semana da Pátria. Para além da diversão, os canoinhenses sempre tiveram a prática da religiosidade como um costume. Segundo o último censo, 81% dos canoinhenses são católicos. A Igreja Matriz, além de um belo cartão postal, é símbolo máximo dessa religiosidade. Aquela construção, então, da primeira Igreja Matriz de Alvenaria, que sucedeu à antiga capela, ela tinha uma identidade muito mais ligada à população, né? Porque, claro, já estudei muitas vezes o livro de tombo da igreja e até por vários outros relatos. Durante anos e anos e anos, a própria comunidade trabalhava na construção da igreja. Quando houve todo aquele episódio lá em 1982, né, pela demolição da igreja, aí se construiu uma igreja, claro, com padrões modernos e coisa e tal, mas a população não se sentiu representada nela. Claro, não nego que ela seja muito bonita, né? Por sorte, a torre permaneceu, né, como um símbolo daquela primeira igreja, mas isso foi graças à luta de um grupo de pessoas, nos quais eu me incluo, né, que lutamos para que pelo menos alguma coisa fosse preservada. Com uma história forjada no conflito e consolidada por imigrantes que muito trabalharam para Canoinhas chegar até aqui, o potencial da cidade está primeiramente na necessidade de se conhecer seu passado, entender seu presente para planejar seu futuro. Nós temos que acreditar na nossa própria no lugar onde moramos. Esse é o primeiro ponto, né? Independente das cores político-partidárias, é importante que a gente acredite e cada um faça o seu trabalho. Eu faço o meu pequeno trabalho como historiador. Canoinhas é um povo guerreiro, é um povo muito lutador e trabalhador. Temos que acreditar nessas pessoas e investir aqui. Estimular as crianças a ler.
que através da leitura o mundo evolui. Ler sempre, ler muito, ler. Que as crianças consigam ler e entender o que estão lendo, porque assim eles serão adultos que poderão escrever. E quem lê entende melhor as coisas não são enfiadas na cabeça dela por alguém que sabe menos do que elas. A pessoa sabe, mas como ela não está lendo, ela não sabe o que está acontecendo. Então ela só ouve. E só ouvir está errado. Ou só ouvir limita muito o nosso conhecimento. O nosso conhecimento que tem que ser adquirido da leitura.